Olá, vamos a mais um programa contando a história da panificação brasileira com o Armando Tadei. Uma história viva da panificação, uma história viva de alguém que conhece profundamente o setor de equipamentos voltados à panificação. Armando, nós temos aqui uma outra pergunta de que poucas pessoas certamente terão as informações que você tem. Por isso que é muito importante isso que você vai transmitir, que você passa. Nos conta um pouco da história ali, dos primórdios dos cilindros no Brasil. Muito bem. O cilindro é uma máquina que apareceu. Outra vez, eu sou um pouco repetitivo em falar na Cian Torquato Vitella, porque ela é marcante na história. Ela é marcante, e ela trouxe da Argentina um cilindro que na Argentina se chamava latragadora, e que ele foi usado aqui no Brasil por muito tempo. Era um cilindro que a Cian fabricava, era um cilindro de rolo de 600 milímetros, totalmente de ferro fundido, com 5 engrenagens helicoidais. Era um cilindro que... Super máquina, que até hoje ele não é fabricado, mas quem conhece algum cilindro recondiciona, principalmente porque é uma das poucas máquinas que puxa o que nós chamamos de bolachão do Nordeste. Essa é uma máquina campeão. Então essa máquina era utilizada para cilindrar as máquinas que vinham das amassadeiras lentas. As massas que vinham dessas... lá de trás. Isso também vou me reportar outra vez à década de 1920, 1930. Com a evolução dos processos de amassar, fazer as massas mais rápidas, o cilindro começou a cair em desuso, embora seja muito utilizado ainda hoje para outros tipos de pães, por exemplo, sovado ou bolachão. Solvados também. Isso. E aí, Amanda, a massa que sai da macieira lenta, ela é tida que precisando de mais trabalho mecânico. Mais trabalho mecânico, é isso. Cilindro, né? No quesito amassadeira, por exemplo, nós tivemos aí no meio do período da transição entre a amassadeira lenta e a amassadeira rápida, a Cian trouxe da Inglaterra uma máquina que se chamava Tweed, que era uma máquina super rápida. E que era faixa de 600 rotações? Isso, mas ela chegou um pouco incompleta aqui no Brasil, ou incompleta de informações, porque era uma máquina inglesa que fabricava massa de um processo rápido na temperatura da Inglaterra. Quando chegou aqui no Brasil, essa máquina enfrentou grandes problemas de adaptar, e até descobrir que existia a necessidade de colocar água gelada e tal. Bom, até gelo. Mas voltando ao cilindro. Desculpa, só uma coisa que também é interessante era a questão da aditivação. Porque já na Inglaterra já se trabalhava com a aditivação para métodos ultra rápidos ou rápidos. Sim, esse foi um problema. Mas o cilindro ele foi passando por algumas alterações, porque aquele cilindro tradicional, tal latragadora, ele passou, como as massas ficaram mais, entre muitas aspas, aí, leves, menos densas, o cilindro também foi tomando características técnicas menos robustas, sabe? O cilindro hoje é uma máquina precisa, é uma máquina com potência, mas não tem mais aquela necessidade de cinco engrenagens e de um motor de 5, 6 cavalos. Hoje, com 2 motores de 1,5, você faz uma boa cilindragem e um processo bom, e o preço da máquina caiu muito. Agora, tem uma peculiaridade, que no Rio de Janeiro se utilizava um cilindro totalmente diferente. Era o cilindro que a gente chamava de Guanabara. E que a gente chama de carioca. O carioca. Eram 2 rolos, um em cima do outro, e aquilo era a mão do padeiro, a exposição mas era um perigo. Hoje é inconcebível. Não, inconcebível e proibido. Essa máquina
teria que ter uma proteção física, uma proteção enorme. E ele não tem inclinação da Não massa. tem inclinação, eram dois rolos, tabuleiros. E ele tinha um processo muito interessante, que era um processo de proteção das mãos. Ele tinha, na altura do tabuleiro, que ficava na altura da barriga, ele tinha um dispositivo que, se batesse com a barriga, desligava Era muito interessante, ele já era um precursor, porque ele já tinha um dispositivo de segurança. E era parada instantânea mesmo. Já parada instantânea. Praticamente instantânea, mas era. Perfeito, excelente. Então essa é a história, Um pouco da história do cilindro no Brasil, que tantos pães, tantos produtos foram confeccionados passando por esse sistema de quebra da massa, né, e ao mesmo tempo de alisamento da massa, como se fala tecnicamente, alinhando a rede de glúten para que ali se obtivesse a melhor retenção de gases. Então, perfeito isso, né, porque o equipamento ele tem sempre as funções específicas dele. Amado, mais uma vez, obrigado. Espanhol Augusto Queremos estar contando com você para outras informações sobre equipamento. Muito obrigado.